A paz do Senhor a todos. Vamos ainda fazer um comentário, uma mensagem breve sobre o livro de Josué, no capítulo 1 ainda. Devemos observar alguns pontos que aqui são colocados, principalmente aqui no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Josué, quando diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Observando que o versículo 8, farás prosperar o teu caminho. Vemos que aqueles que conhecem, seguem a palavra de Deus, serão prósperos e bem-sucedidos pelo fato de possuírem a sabedoria para viverem em uma vida de retidão e de alcançarem o alvo de Deus para a sua vida. Veja que no Salmo de número 119, no versículo 99, diz assim: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Observe que buscar a Deus, buscar o seu conhecimento, né? Isso é muito importante para a vida da pessoa. Quando observamos ainda no livro de Provérbios, no capítulo 1, Provérbios que foi escrito por Salomão, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ver ainda algo que é dito, que está escrito aqui. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 3, diz assim: Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Nós temos que observar que os 7 primeiros versículos, desse capítulo, ele vai nos dar aqui um propósito, o tema do livro como um todo, que é a questão da sabedoria, e por todo o livro, a busca dessa sabedoria é apresentada como o seu principal interesse, Então, vemos que os requisitos para que essa prosperidade, esse sucesso pessoal, a pessoa ser forte, corajosa, diligente, ela precisa ter a palavra de Deus como seu guia supremo em tudo o que cremos e o que fazemos. Estudar a palavra de Deus com meditação diariamente e resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a sua vida, por toda a nossa vida. Essa mensagem ela é dirigida a Josué e também nos enseja-nos, um conjunto de princípios gerais para que tenhamos uma vida bem-sucedida. Não devemos jamais concluir que Deus tem a obrigação de conceder prosperidade material a todos quantos cumprem essas condições. Alguns princípios gerais desse tipo não são garantias absolutas, pois estão sujeitos aos desígnios soberanos de Deus para cada um de nós. Às vezes, ele permite até que passamos por sofrimentos e adversidades, Vamos ver isso. Confira comigo na terceira epístola de São João, lá no finalzinho, terceira epístola de São João, no versículo 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja que, em geral, é da vontade de Deus que o crente ele tenha saúde, que tenha uma vida abençoada. Ele quer que tudo que nós façamos vá bem, isto é, que nosso trabalho, nossos planos, nossos propósitos, nosso ministério, a família,
tudo estejam de acordo com a sua vontade e a sua direção. Portanto, as bênçãos de Deus, mediante a redenção em Cristo, elas visam a suprir as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais também. E no tocante a essa prosperidade, né, tanto física como espiritual, as Escrituras ela vai nos ensinar alguns pontos. Por exemplo, a expressão que aqui o apóstolo usa como que estiver bem em todas as coisas, ou seja, nos dá um significado, nos faz entender que literalmente significa fazer uma boa viagem, porque vem do vocábulo grego aqui, eudo, que significa estar bem em uma viagem. À luz desse significado, desse vocábulo grego, a oração prioritária do apóstolo João é no sentido de que todos os crentes, ou todos aqueles que seguem a Cristo, andem no caminho da salvação e que permaneçam na vontade e na verdade de Deus e desfrutem da sua bênção. Ou seja, o caminho da salvação, essa jornada que nós estamos fazendo aqui, é uma viagem. Nós somos peregrinos aqui na terra. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida boa, mas apesar das adversidades, nós devemos permanecer firmes e constantes na vontade de Deus e também desfrutar das suas bênçãos, apesar das adversidades. Veja comigo aqui no versículo 3, quando o apóstolo João diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Veja que a vontade de Deus é que ganhemos o necessário para termos o nosso abrigo, o alimento, nossa roupa, nossa alimentação, tudo para a nossa família e que também possamos ter o suficiente para ajudar aos outros e para promover a causa de Cristo. Sabemos que Deus pode nos dar o suficiente para suprir as nossas necessidades, como também Ele pode nos dar muito mais do que nós precisamos, mas que tenhamos o cuidado de não nos tornarmos avarentos, né? Esse é um perigo e que decorre de muitos que estão caindo da graça por conta dessa situação, ou seja, deixam de crer em Deus, deixam de confiar no Senhor e muitas vezes acabam ensoberbecendo-se e desviando-se da verdade. Sabemos que Deus, ele pode realmente nos dar o suficiente, né, para as nossas necessidades e que ele promete nos suprir conforme as suas gloriosas riquezas. E embora nós oremos para que Deus suprir todas as nossas necessidades materiais, devemos reconhecer que haverá ocasiões em que Deus permitirá que todos nós passemos por necessidades, né? Passamos tempos de aflições ou de necessidade para sermos despertados a confiar mais nele, a desenvolver a nossa fé, a nossa perseverança, para que tenhamos o crescimento espiritual, para que o nosso ministério venha a crescer também. Podemos experimentar problemas difíceis quando, por causa do nosso testemunho, por causa do trabalho de Cristo, o mundo pode nos oprimir, nos perseguir, né? Podemos experimentar a pobreza devido às circunstâncias nacionais ou naturais, tais como a guerra, a fome, seca, as condições econômicas ou sociais que decorrem no mundo, porque sabemos que o mundo jaz do maligno. E a presença, a ajuda e a bênção de Deus na nossa vida, elas estão relacionadas ao que a questão espiritual, porque devemos buscar a vontade de Deus, devemos buscar a Deus em todo o tempo, obedecendo ao Espírito Santo e permanecermos separados do mundo. Devemos amar a Sua palavra, devemos buscar a Sua ajuda em oração, devemos trabalhar com afinco na obra e viver segundo esse princípio de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso vai nos fortalecer grandemente. Mas voltemos lá para o livro de Josué. Observamos que Josué, ele foi designado, né, como o sucessor de Moisés. Ele agora vai liderar o povo de Israel de uma maneira
a poder desfrutar da terra prometida que foi Canaã. Mas o povo deveria entender que toda aquela abastança, toda aquela prosperidade que ali estava naquela terra, era decorrente da bênção de Deus, ou seja, foi Deus quem os guiou até ali, foi Deus quem os guardou no caminho, os protegeu, os conduziu de uma maneira diligentemente até eles alcançarem aquela terra prometida, mas que eles deveriam agora estar de acordo com a vontade do Senhor, buscando, né, através da sua lei, obedecendo os seus mandamentos, as suas leis e o adorando em espírito e em verdade. Quando no versículo 9 diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja comigo rapidamente, aí no Salmo de número 27, Salmos de número 27, no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Veja que Deus é aquele que é o escudo, é a fortaleza, é aquele que protege o seu povo. Logo, como Deus disse, não te espante, não pasmes, porque o povo iria encontrar alguns obstáculos, teria que enfrentar algumas situações, mas que de maneira nenhuma o povo deveria temer ou recuar, visto que, continuando aqui no Salmo de número 27, diz assim: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Observe que a questão da confiança em Deus é algo que tem que estar inerente em nós. A confiança, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que Josué agora, né, um grande líder a serviço de Deus, um homem que foi levantado e escolhido pelo Senhor para suceder a Moisés. Josué ele teve de ser trabalhado ao longo dos anos, né? E a Bíblia vai o mencionar que ele era tão somente um israelita que sonhava com a libertação do seu povo. Todavia, Deus viu naquele jovem um comandante capaz de conduzir Israel com segurança à terra prometida, visto que Josué ele estava sempre com Moisés. Ele assistiu junto a Moisés, muitas coisas grandiosas que Deus fez. Logo, Josué ele tinha o mesmo espírito, a mesma visão, o mesmo entendimento da obra de Deus para com o povo. Por isso que ele foi escolhido adequadamente por Deus para suceder a Moisés. E o trabalho pesado, né, de o sofrimento, as vicissitudes da sua vida de escravidão proporcionaram-lhe qualidades necessárias a uma liderança eficaz, pois após o êxodo do Egito, Josué tornou-se um fiel servidor de Moisés. Ou seja, o intento divino de libertar Israel não foi afetado com a morte de Moisés, pois quando Deus levantou Josué, justamente para dar prosseguimento a esse grandioso projeto, entrar em Canaã, era uma ordem que deveria ser cumprida à risca. Nenhum obstáculo poderia ser colocado à frente dessa meta divina, e Deus já havia prometido a Abraão, e as suas promessas são infalíveis. Veja que o cumprimento de Deus. Aquilo que Deus fala vai se cumprir. Ele tinha dito a Abraão que daria a terra prometida aos seus descendentes e assim aconteceu. Veja que ainda no capítulo 1, aqui a partir do versículo 19, versículo 10, perdão, quando a epígrafe diz: Josué prepara o povo para passar o Jordão. Diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão
para que torneis, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós. E eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Veja que todas essas palavras de Josué, todas essas questões que foram levantadas, né? A ordem, e o povo reconhecia a autoridade de Josué, que foi concedida por Deus, então todos teriam que obedecê-lo quanto à ordenança de fazer tudo conforme Deus tinha mandado. E quando Deus ordena ao povo a atravessar o Jordão, né, Deus ele nunca se prendeu a uma única pessoa a fim de cumprir os seus propósitos, mas ele executa plenamente com os que se dispõem a cumprir a sua palavra. Ele advertir a Josué de que não tivesse medo e passasse para o outro lado do Jordão, pois estaria com ele em todo o tempo. Veja que o que Deus requer é que a pessoa venha a obedecer e crer na sua palavra. Deus, mesmo conhecendo a Josué, ele deu uma palavra de encorajamento. E o Jordão, nesta época, né, estava transbordando, o que se constituía um obstáculo ainda maior. Todavia, Josué ele não temeu, enfrentou o desafio com fé e coragem, porque ele já havia presenciado em outros momentos os milagres operados pelo Senhor, né? E notemos que Deus ele dá até a Josué todo o mapa da terra prometida, né? Observe que, segundo alguns estudiosos, esta nova terra era delimitada pelo deserto, né? Ao sul e ao leste. Nos lados leste e oeste aparecem as fronteiras setentrionais, né? Que é o Líbano e o Eufrates, um mar grande e mais conhecido como o Mediterrâneo, e é o que marca essa fronteira ocidental daquela terra. O texto fala assim da terra dos heteus, porque inclui então uma grande porção da Ásia Menor, em razão de sua infidelidade e desobediência até o dia de hoje, a terra prometida não foi plenamente conquistada pelos hebreus. Veja comigo lá no livro de Josué, no capítulo 13, no versículo 1, o que está descrito. Era, porém, Josué, já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou a possuir. Este capítulo aqui, ele vai iniciar uma segunda parte do livro de Josué, que nós vamos ver mais adiante. A conquista da terra, ela atingiu um ponto em que a resistência organizada foi destruída, né? A terra repousou da guerra, como podemos ver no capítulo 11, versículo 23. Mas embora ainda permanecesse algumas porções a serem conquistadas, né? Veja que a terra o versículo 2 diz assim: A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesus. Veja que ainda ficou muita terra a ser conquistada pelos hebreus.
Entretanto, Deus ele não desistiu do seu povo, né? E todas as promessas que ele tinha feito a Abraão e a Moisés iriam ser cumpridas, independente da incredulidade de alguns. Pois Deus já havia revelado a Josué o segredo da conquista, que era o quê? Quanto ao cumprimento da sua promessa, Deus ele asseverou a Josué. Assim, no versículo 5 diz assim, do capítulo 1: Como fui com Moisés, assim serei contigo. Então veja que Moisés foi um homem de Deus. E Josué tinha presenciado essas coisas que Deus tinha feito sob, né, debaixo, né, com a liderança de Moisés, por assim dizer. Deus levantou aquele homem e através daquele homem Deus fez coisas extraordinárias. E agora é Deus quem está falando. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então era uma palavra, uma frase que Deus tinha dito para que Josué confiasse plenamente, não temesse, porque Deus iria cumprir, iria agir por ele, né? Então essa era a garantia que ele precisava, pois Moisés ele tinha sido invencível diante de muitas adversidades e provações, mas o Senhor queria que Josué cumprisse todas as suas ordens entregues por Moisés, sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, o cumprimento cabal, a obediência irrestrita àquilo que Deus determina. Por exemplo, o que Deus disse, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, você vai seguir em frente. Veja comigo uma ordenança semelhante e muito importante e que, infelizmente, muitos homens de Deus têm falhado nos dias atuais. Muitos ministros de Deus não têm cumprido isso. No capítulo 28, versículo 19 e 20 do Evangelho de São Mateus, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que essas palavras aqui de Jesus, elas estão ordenando que as pessoas sejam batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, portanto, três pessoas, isso indica a Santíssima Trindade, e também são ordenadas a ensinar todas as coisas que Jesus tinha dito, tinha mandado. Então veja que há uma ordenança semelhante, então não se deve desviar daquilo que Deus determina. E Josué ele deveria se manter fiel aos objetivos de Deus. E por último, ele deveria evitar o esquecimento, a superficialidade de que qualquer pessoa poderia ter no tocante à lei de Deus. Por quê? Porque não se deve desprezar a lei ou desprezar as palavras de Deus. Nos dias atuais, não se deve desprezar a Bíblia Sagrada. Hoje em dia, muitas igrejas estão sobrevivendo através de revelações e profecias e deixando a palavra de Deus, as santas escrituras, de lado. Não pode, tem que haver uma ordem, ou seja, a ministração da palavra, o ensino da palavra é prioritário, visto que para haver um reavivamento espiritual, um renovo espiritual, é necessário ter as Escrituras Sagradas como principal na igreja, diante do povo, ensinar tudo aquilo que está escrito na lei do Senhor, ou seja, os fatos que ocorreram no Antigo Testamento, os fatos que ocorreram no Novo Testamento servem de exemplos, de ensino para nós nos dias atuais. As profecias, as revelações vêm também como importantes, mas segundo a vontade de Deus. Vai haver uma profecia, vai haver uma revelação, mas é segundo Deus e não segundo o homem, como muitos têm feito por aí. Ou seja, meditar nessa palavra de dia e de noite, ou seja, tanto na igreja, tanto coletivamente como individualmente, deve-se haver o que? Uma meditação, deve-se ter um exame, é como eu já falei em uma mensagem anterior sobre meditar, que vem do hebraico Hagab, que significa ler em silêncio ou falar
consigo mesmo, internamente, ou seja, é um exame, você vai lendo as escrituras, você vai fazendo um autoexame, você vai meditando, vai falando consigo mesmo, porque a Bíblia ela vai mostrando o interior do homem, vai mostrando como está o coração da pessoa. E aí nós vamos aprendendo e vendo aquilo que devemos melhorar, aquilo que devemos retirar de nossas vidas, para que tenhamos uma vida santa e agradável diante de nosso Deus. A vitória só seria plena se toda a estratégia divina fosse obedecida por Josué e por todo o povo de Israel, pois a palavra de Deus ela teria de ser cumprida cabalmente. Observe que o versículo 9, como eu já lhe disse, não te o mandei eu, ou seja, esforça-te. Então tem que haver o quê? Uma perseverança, um esforço da pessoa, a vontade da pessoa, ela tem que ter vontade de buscar a Deus. E no momento que ela tem vontade, então ela vai o quê? Caminhar, ela vai se esforçar. Por quê? Porque existe a questão das situações que nos cercam, como a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, os cuidados da vida, são tantas coisas que o mundo oferece para nos afastar de Deus. E é necessário que a gente rejeite essas coisas, que tenhamos uma convicção de servir a Deus, de se esforçar, porque as promessas de Deus serão cumpridas em nossas vidas, né? E aí vem aquela preparação do povo para atravessar o Jordão, né? Josué, então, ele deveria agora executar o plano revelado por Deus. E transpor o Jordão era um firme propósito de Deus, pois do outro lado estava o que? A terra prometida. Josué ele teria de agir com fé em Deus, com muito vigor, com muita determinação, e foi exatamente o que ele fez. Ele reuniu seus principais auxiliares e ordenou-lhes que instruíssem ao povo, preparando-os para a grande jornada. E todos deveriam estar devidamente prontos para quaisquer circunstâncias, ou seja, para alcançarem a bênção eram-lhes, né, indispensáveis, ou seja, a coragem, uma ação e uma genuína fé em Deus. Veja comigo rapidamente na epístola que escreveu São Tiago, no capítulo 2, no versículo 17. Veja comigo rapidamente lá, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: é, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Veja que a verdadeira fé salvífica, ela é tão vital que ela não pode deixar de se expressar por ações e pela devoção ao Senhor Jesus. As obras sem a fé, elas são obras mortas, e a fé sem obras é uma fé morta. E a fé verdadeira sempre se manifesta em obediência para com o nosso Deus. E os atos compassivos ou para com os necessitados também, ou seja, quando nós fazemos tudo aquilo que Deus ordenou, estamos obedecendo, estamos tendo fé, e a nossa fé ela é externada através das nossas ações, né? Então veja que Josué, quando ele ordenou ao povo que se preparasse, né, e todos deveriam estar convictos de que Deus lhes entregaria aquelas terras, Josué também precisava da confiança do povo. Veja comigo, volta comigo aí para o capítulo primeiro, né? O versículo 16, como eu li aqui, diz assim: Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Observe que Josué ele precisava também da confiança do povo, e ele sabia que um líder não iria subsistir sem o apoio de seus liderados. Ou seja, o povo tinha que enxergar em Josué o homem de Deus. O povo tinha que enxergar em Josué o escolhido de Deus, aquele a quem Deus fala, né? E quando está escrito assim, que a sua liderança precisava ser reconhecida publicamente, observe que o povo retrata dessa maneira: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Então, por meio de seus subordinados diretos, né, seus auxiliares, Josué então deu todas as instruções ao povo.
Ó, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passaremos este Jordão para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então Josué ele vai reunir os homens de guerra, né? E na caminhada para a terra prometida, Israel deparou-se em algumas circunstâncias, inevitavelmente, com diversos povos pagãos e adversários que não se renderam facilmente, né? Na caminhada para a Canaã celestial, a Igreja de Cristo ela vai se deparar com muitas situações. Então é necessário que os pastores, os líderes espirituais que foram dados por Deus e capacitados também para orientá-los, né, orientar a igreja nesse combate contra esses inimigos espirituais, estejam que preparados, estejam é, dispostos a, juntamente com o povo, enfrentar e conduzir a multidão para a Canaã celestial. Por quê? Porque é uma jornada difícil, de muitos obstáculos, de muitas questões, e é necessário que o homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que são líderes espirituais, que estão na frente da obra do Senhor, o povo os vejam como homens e mulheres escolhidos por Deus, orientados por Deus, porque a importância que nós vemos aqui, quando o povo reconhece essa autoridade de Josué, que foi concedida por Deus, e é muito importante isso, como ele diz assim no versículo 17, do capítulo 1 de Josué: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então, um dos sinais de que aquele homem e aquela mulher tem a aprovação de Deus é quando Deus executa as obras maravilhosas na vida daquela pessoa. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar e continuaremos na próxima mensagem sobre esse estudo do livro de Josué. Deus abençoe.